Uma live. É, Pode passar, Camila. Eu sou Fernanda, sou responsável pelo Redação Paulista. Daqui a pouco as meninas se apresentam. Os assuntos abordados hoje serão em relação às orientações e as dúvidas, né, do Leia, tirar dúvida de vocês também. Só um minuto para eu tirar aqui a transcrição do vídeo. Pá, pronto. É, Orientações, né, e algumas dúvidas e estratégias, tá, do Redação Paulista. E aí eu vou frisar bem essa palavra, né, estratégia, porque nós temos, né, na outra live eu já comentei a respeito da questão pedagógica e da questão administrativa, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E os informes sobre a sala de leitura, tá bom? Pode continuar. E aí, pessoal, vocês perceberam que nós não colocamos na convocação a câmera aberta, tá? Por que que nós não colocamos a câmera aberta? Porque nós estamos gravando essa live e nós estamos disponibilizando no YouTube, tá? Acredito que mais para frente a gente vai ter o nosso momento de não gravar e aí ter a câmera aberta para ter aquele momento intimista que a gente tanto está tentando, né, criar essa cultura, para se conhecer mesmo, né, fazer o tete a tete. No entanto, como muitas pessoas, como a gente não consegue fazer uma live num horário que atenda todo mundo, a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar, a gente convoca, tem um representante da escola, pelo menos na live, tem que ter para poder ter a presença. Mas tem um professor ou outro que não consegue, né, assistir, então ele assiste a gravação depois, né? A escola disponibiliza lá para eles, né? Faz todo o informe e a gente sobe a nossa live no YouTube e também manda no boletim, certo? Por isso que a gente não está falando da questão da câmera aberta. Caso alguém queira ficar com a câmera aberta, mas aí tem que saber que precisa autorizar a imagem, porque nós já estamos, né, alertando que essa imagem ela vai para o YouTube. Bom? O que a gente pede é a questão do mutar o microfone, né? Nossos acordos, então, é o mutar o microfone quando não estiver falando, para não atrapalhar, né? Para não ter ruídos. E as dúvidas, né? Eu sei que a gente vai falando, surgem várias dúvidas, mas por uma questão de organização, por uma questão de otimização do tempo, as dúvidas serão respondidas no final da live, tá? Então, o que que a gente faz? A gente passa, né? Começa o leia sempre, depois redação, depois sala de leitura. A gente encerra a gravação e a gente abre aí para as dúvidas. E por que que encerrar a gravação? Porque daí vocês sentem mais à vontade para tirar as dúvidas. Aí é o momento que vocês podem abrir a câmera, mostrar talvez uma tela, mostrar algum documento, tá bom? Bem, pode ir. As escolas que foram convocadas hoje, né, são todas as escolas dos anos finais e do ensino médio, de ensino parcial. Aqui nós não colocamos, né, noturno diurno, nós vamos fazer um momento só do noturno, mas se tiver o diurno e noturno não tem problema. Convocamos os coordenadores e professores. Aí, Fernanda, eu sou do PEI, eu posso ficar na live? Pode, tá? A convocação, quando a gente fala de convocação, a gente tem a nossa lista de chamada. Estas escolas precisam estar lá na lista de chamada. Os outros, né, são convidados, tá bom? Não tem a obrigação de preencher a lista. Pode ficar na live. Bem, eu vou então mutar meu microfone e vou passar a palavra para a Camila. Bom dia a todos. Nessa sequência, então, de lives, né, semanais, temos aí também uma resolução da SEDUC. Bom, para essa semana, nós temos aí alguns pedidos aí, né, para as escolas, visando aí o melhor andamento das plataformas. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre a plataforma Leia São Paulo. É importante, né, destacar que ao final da live nós iremos responder os questionamentos, mas nesse momento vamos estar informando e orientando vocês. Melhorou?
Bom, estão me ouvindo melhor? Então, perfeito. Então, daí para essa semana, nós temos aí a análise, né, que ela deve ser de forma semanal. Então, vocês vão disponibilizar um momento na agenda de vocês para fazer essa análise da plataforma Escola Total Bioeducação. E assim, para a organização aí, otimizar o tempo de vocês, para a otimização aí do tempo de vocês, eu sugiro que vocês façam essa análise da plataforma Bioeducação referente à Lei São Paulo, né, o Lei São Paulo, às quartas-feiras. Bom, por quê? Porque essa atualização de dados, ela tem acontecido geralmente ao final da tarde da terça-feira. Então, até o final de terça-feira acontece aí essa atualização. E por conta do horário, muitas das vezes, daquele coordenador que sai às 16 horas, né? Os professores também, né? Coordenador que, né, não tem depois próximos horários aí, final de tarde e noite, também tem professores. Então, eu sugiro que vocês mantenham na agenda de vocês esse olhar para o Guia Educação às quartas-feiras, tá bom? Logo pela manhã. Então, assim, antes da nossa live, como a live geralmente acontece às 9, então vocês podem aí, ter esse momento às 8, por exemplo, da manhã para fazer isso, ou após a live, ou um outro momento, né, durante a quarta-feira, para vocês deixarem fixo na agenda de vocês essa análise, tá bom? Então, assim, é uma sugestão. Inclusive, eu estou fazendo isso também. Bom, eu tenho deixado as quartas-feiras para ter uma precisão maior dos dados, ok? Utilizar sempre o CMSP, às vezes essa acaba sendo uma dúvida recorrente, então, assim, o óbvio, às vezes, né, precisa ser dito diariamente, então, sempre vou estar destacando isso. E é importante que vocês usem, né, façam a utilização do CMSP em sala de aula. Camila, mas tem aplicativo? Sim. Mas nós tivemos aí alguns relatos de que o aplicativo não contabilizou na plataforma. Inclusive, quando eu estive na EFAP, outros PECs também sinalizaram. Então, assim, para não correr nenhum risco, vamos focar na fonte oficial, que é o Centro de Minas, tá bom? Deixa o aplicativo para esse estudante que quiser fazer a leitura fora da escola. Tá? No momento da aula do Leia-se nesse tempo. Verificação, né, se o estudante está fazendo a leitura no clube, dentro do clube de leitura. Se ele estiver fazendo na estante, não contabiliza, tá? Então, a estante está referente ali ao carroção. Então, quando entra na plataforma, eu tenho ali já disponibilizado o acervo digital. E aí, esse aluno, muitas das vezes, por ser um percurso mais prático, né, mais objetivo, ele acaba que, fazendo a leitura, né, escolhendo ali o livro, já iniciando a leitura. Mas, para contabilizar também a educação, né, e para ser um processo de análise aí da aprendizagem desse estudante, é importante não, deve acontecer no grupo de leitura. Há relatos de escolas que ainda disseram para nós que não estão, que os estudantes não estão inseridos nesse grupo de leitura. Então, se porventura aí na sua escola ainda, né, acontece esse problema, sinaliza via chamado. Se o chamado escola não for respondido, né, em tempo aí de pelo menos aí uns 10 dias úteis, aí já informa a diretoria. Envia um e-mail para mim, tá bom? Coloca a cópia para a Nilda, coloca a cópia para a escola de vocês, para os professores de ensino, e nós faremos então a abertura do chamado via DR, tá? Então, vocês precisam sinalizar. Leitura de outros livros, né, além do sugerido do bimestre, essa é uma nova proposta. Embora os alunos já estavam fazendo isso na estante, mas agora nós vamos passar a utilizar também o clube de leitura para essa finalidade. Então, esse estudante ele fará a leitura do livro do bimestre e também, paralelo nessa leitura do bimestre, mais 2 livros aí da escolha do estudante, da sugestão do professor, e aí vocês vão trabalhando. E caso termine a leitura daquele livro bimestral, já inicia um outro livro, tá bom? O importante é essa plataforma estar em movimento constante, tá? Então, assim, a ideia é essa.
repetitivo ali, depois eu vou arrumar. E abrir chamados. Ah, que eu já disse aqui para vocês, qualquer inconsistência, eu tenho recebido várias mensagens via WhatsApp de problemas técnicos. E assim, eu não tenho o poder de solucionar. O poder vocês abrirem o chamado, então a equipe de TI, né, que é a equipe técnica, de tecnologia, eles vão fazer a atualização devida de acordo com a inconsistência que for surgir durante o uso da plataforma. E isso é para todas as plataformas, tá? Não é só para o Leia São Paulo. Então, surgiu algo específico, a DE não tem essa possibilidade de atualização. Isso sempre será referente à equipe técnica da equipe segura. Tem lá dos 3 deles. Pode passar? Bom, para esse bimestre, que foi instituído, né, de forma aí, sugestão também, né? Se for organizado que o livro do bimestre é o Ninguém é Igual a Ninguém. Então, dentro do clube de leitura, os estudantes estão fazendo essa leitura. Só que como ele é um livro curto, bem tranquilo, né, a interpretação e tudo mais, várias escolas sinalizaram que já concluíram. Bom, então, se isso já aconteceu aí na escola de vocês, se já houve a conclusão desse livro, vocês vão ter que ficar atentos a 2 situações. Primeira situação, verificar no Bioeducação se, então, já que foi concluído pela turma, esse livro já se encontra ali atualizado no Bioeducação. Por quê? Porque o Bi do Leia São Paulo, ele só passa a ficar verde, né? Ou seja, tem aí seu aumento com relação às atividades, quando o aluno conclui a leitura. Bom? E há também relatos de uma nova atualização, não foi passada de forma oficial, né, pelo boletim da subsecretaria, mas através das lives que eu participo da EFAP, que também será contabilizado o acerto de perguntas. Então, assim, esse estudante terá que fazer a leitura total, né, o 100% do livro, mas acertar pelo menos 50% dessas perguntas que vão surgindo no livro. E o livro, no caso do Ninguém é Igual a Ninguém, que ainda não tem perguntas, fica mesmo só a leitura do livro contabilizado no livro. Se houver atualização de perguntas, aí passa a contar as perguntas. Então, assim, nós estamos ainda compreendendo essa mudança e essa atualização da plataforma. Nós vamos sentir o impacto a partir da semana que vem. Essa semana, por enquanto, estamos aí só observando. E aí, fica então a sugestão desses livros, né, pensando aí nos planos finais, né, do fundamental, para vocês estarem fazendo a leitura após o término. E importante destacar novamente que para já estar contabilizando caso a sua turma tenha já concluído. Dentro ali do prazo da semana, então já verifica, contabilizou, então a sua turma já tem um livro lido no bimestre. Embora o bimestre vai até a primeira semana de julho, mas a sua turminha já concluiu. Só que não pode parar. Então, a leitura continua. E aí, muito provavelmente, nesse bimestre, esse aluno vai ter 2 livros ao invés de 1 concluído. Isso não tem problema. O mais não há problema, quem pode é o menos, né? Pode passar. Por favor. Ensino médio. Também nós sugerimos aí o livro, né? Marinheiro. Pode voltar. Acho que passou à frente. E esse livro, do Fernando Pessoa, ele foi uma sugestão aí para o bimestre, né, para o segundo bimestre, que foi aí instituído do ensino médio. Concluiu a leitura? Mesma coisa. Aí tem outras sugestões aí de leitura para que vocês possam estar realizando. Só que não foi para frente, aí está mexendo sozinho o slide. Então, aí ficou instituído dessa forma, tá? Então, aí como sugestão, alienista, Conceição Evaristo, já pensando aí, visando a atividade antirracista do segundo semestre, pequeno manual antirracista. Então, assim, algumas sugestões aí de livros que vocês podem estar trabalhando para complementar essa leitura do bimestre. Tá bom? Pode passar. E o próximo slide é com relação aos problemas aí que estão surgindo. Aqui é uma atualização assim, um passo inicial, né, digamos assim,
vocês podem fazer essa verificação. E é lógico, fez esse passo, formatou, atualizou e ainda continua, então aí vocês vão fazer a abertura do chamado, porque daí foge ao que a escola pode fazer, foge ao que a DE pode fazer. Aí nós precisamos do apoio, né, da SEDUC. Pode passar. Drive do Leia. Todas as pastas, né, da língua portuguesa tem um drive, né, lá no site da Diretoria de Ensino, depois vai para o site do Núcleo Pedagógico, e aí há o nosso drive de língua portuguesa, e dentro desse drive há outras pastinhas aí, referentes né, aos pontos focais. E há a plataforma Redação e Leia. É com muitas informações aí importantes, e vocês vão verificando aí as atualizações que acontecem, pelo menos a cada 15 dias, acontece alguma atualização nesse drive. Pode passar. E é isso. Passo a palavra, então, para a Fernanda, e ao final dos informativos, nós iremos abrir para perguntas. Obrigada. Desculpa, pessoal, eu tava falando aqui, eu tava sendo acho que no seu, né? Bem, tava sem áudio, vou voltar ao que eu tava falando. Bem, de acordo com o documento orientador, aquele que eu disponibilizei para vocês, vocês já estão, né, acostumados, nós estamos na semana da correção, né? Nós estamos nessa semana da correção e semana que vem, de acordo com o documento orientador, é a semana da repescagem, certo? Mas olha esse card como eu coloquei. Então, assim, olá, pessoal, estamos na semana de correção das redações. E aí, abaixo, eu coloquei uma observação, né? A correção pode ser feita de forma fracionada até o dia 29/5 para a movimentação do Super BI. Documento orientador, a gente tem aquela organização que eu já expliquei a informação, né? Que é importante a gente ter uma rotina. Só que isso foi programado por mim lá em janeiro, fevereiro, eu estava maquinando isso, de acordo com a resolução, de acordo com o que tinham sido passado para nós, que o Super BI ele seria fechado no bimestre e não seria semanal. Então estava tudo assim, né? Nos conformes. No entanto, a gente tem uma atualização da secretaria que traz para a gente um Super BI semanal. E aí nós temos essa diferença de leitura da semana com o mensal. E aí por isso que eu estou colocando algumas informações além do documento orientador. Então, nos outros cardzinhos, eu sempre colocava de acordo com o documento orientador e usava a mesma data do documento orientador. Agora, percebam que o dia 29 ele não tá pegando só essa semana, ele tá pegando, né, até antes do feriado, né, que o feriado é dia 30, 31, graças a Deus, né, teremos um feriado aí, acho que é o último, né, emendado, até o dia 29, que é letivo, né. Por quê? Pode passar, Vanessa.
Então, aqui foi o que eu falei, né, do cronograma de maio, né? Nós estamos na semana de correção, só para, né, ter a referência, pode passar. Por quê? Porque o Super BI é semanal. E aí, nós estamos entendendo, né, o que a Camila trouxe, né? Nós estamos entendendo o Super BI. Existe sim uma conversa minha com o pessoal, né, mais administrativo para que haja essa compreensão da leitura, que a redação é complicado, em alguns momentos ele não vai ficar verde, ele vai ficar vermelho, porque é o momento da produção, tá? Então eu já tenho, né, conversado, feito vários alinhamentos para trazer essa informação. Só que, para não ficar o puro do documento orientador, que é restritamente pedagógico, que pensa nessa questão de garantir aí a qualidade de ensino, nós temos que pensar que nós estamos no momento de indicadores e que o redação, a gente pode usar algumas estratégias para que não zere o Super BI e assim não derrubando a nota da escola, tá? Então, quais são as estratégias? Bem, em vez de fazer uma semana cheia de correção, de esgotar toda a correção na semana, que seria a semana do dia 20 a 24, que aqui seria 100% da correção, como nós fizemos isso em maio não, perdão, em março, a gente pode ir parcelando, mas eu tomei o cuidado de fazer esse parcelamento após essas produções estarem digitadas. Então, o professor já conseguiu trabalhar o gênero, já trabalhou a temática, os alunos já passaram para o caderno de redação, já digitaram. Aí, quando eu sei que a redação já está digitada, que todo aquele processo pedagógico, né, de qualidade, né, alcançou, eu já consigo, em vez de esperar a semana de correção, eu já posso ir adiantando essa correção. Então, eu estou dando aula no dia 13 e 17, meus alunos estão digitando. À medida que meus alunos estão digitando, então eu já posso fazer a correção. E aí eu parcelei da seguinte maneira: semana passada, já dá para fazer 25% das correções. Nessa semana, em vez de eu esgotar toda a correção nessa semana, dá uma maneirada, corrige 50%. E na outra semana, 25%. Por que isso, Fernanda? Porque assim a gente garante que exista uma movimentação no Super BI, pelo menos nessas 3 semanas, né, do mês. Uma semana, né, vai ficar, ó, muito entre aspas, prejudicada, mas a gente consegue que não fique uma semana só no verde, né, que tenha lá o pico, mas que tenha uma movimentação do BI, né, depois que as redações já estão digitadas, tá? Por isso que eu coloquei esse card, né? Foi divulgado para os diretores, né? A dirigente passou para os diretores, não sei se chegou até vocês. É, Como estratégia, Fernanda, eu não quero seguir isso. O meu diretor já entendeu que o redação vai ter uma movimentação só uma semana no mês. O meu diretor entendeu. Nós temos uma outra forma de garantir que não caia o BI. Ok, não precisa, tá? Isso aqui é uma sugestão. Quais são as outras possibilidades? Conversando com outros PECs de outras diretorias, o que eles passaram para mim? Falar assim, olha, Fernanda, aqui na minha diretoria, como a gente sabe que tem o Alura, o Leia e o Redação, peraí, o Alura, o Leia e o Redação, que são mensais e bimestrais, né? Bimestral no caso do Leia, nós estamos fazendo o seguinte, por exemplo, o que acontece? Quando a gente tem o Super BI lá, passa só mais um pouquinho, eu acho que já tem o Super BI aqui, não lembro, não sei se está mais, se eu coloquei o print, Vanessa. Só dá uma passadinha, por favor. Acho que vai mudar aqui. Acho que tem um delayzinho, né? Eu tenho, eu não coloquei só do redação, mas não tem problema. O que acontece? Eu tenho lá o apoio presencial, que vale em 2 pontos. Eu tenho tarefa, que vale em 2 pontos. E tenho um aluno presente, que vale em 2 pontos. Redação, alura e leia valem só 1 ponto cada. Então, algumas escolas, elas têm, nessas semanas que sabem que vai ficar vermelho o redação, para não prejudicar a questão pedagógica do redação, do leia, do alura,
que elas fazem? Elas jogam para cima o tarefa, jogam para cima o apoio, tenta dar um pega no aluno presente, que é um pouco mais difícil, né? A gente sabe. Por quê? Porque se esses estão em cima, eles fazem um equilíbrio com redação e com lei e com a Lura, que está no momento que não tem como estar pronto já, entendeu? Não tem como a gente falar assim, viu, professor, né? Não tem como, gente. Complicado. Então, existem esses dois caminhos. O caminho de que, ó, eu entendo que uma semana na redação vai ficar ali vermelho, porque os alunos estão digitando. Nas outras 3 semanas eu consigo parcelar a correção, assim, né? Faço as correções ao pouco para ter a movimentação no BI, ok? Ou eu consigo fazer com que a redação tenha ali só um pico mesmo, um pico, e aí eu dou ênfase em outras plataformas. Por exemplo, uma semana dou ênfase no Alura, outra semana dou ênfase no Redação, outra semana dou ênfase no Leia, e aí uma vai equilibrando, né, o outro, para que o BI fique pelo menos ali fixo, né? Ai, vamos imaginar a nota 8, 888, tá? Então, existem esses caminhos. E como que eu chego nesses caminhos? Como que eu, professora, ali sozinha, vou pensar nisso? Eu, coordenadora sozinha, vou pensar nisso? Jamais. É eu na reunião de equipe, no alinhamento ali de gestão pedagógica, ou no momento de alinhamento entre é, gestão e professores, que a gente vai definir essa estratégia, tá? Então, quando eu coloco aquele card é uma sugestão estratégica por conta do Super BI, que é o que o pessoal tem tanto perguntado para mim, que tem aí causado muita ansiedade nas pessoas. E eu espero que com essa mudança, vai ter uma mudança no Super BI, né? Ainda não temos data para quando vai mudar, para que quando chegue essa mudança do Super BI, as coisas estejam, não estejam pedagogicamente, é, como posso dizer, prejudicada, né? A gente não prejudique o pedagógico, tá? Para tentar só buscar números. A gente tenta consolidar e ter aí junto a estratégia. Aqui, gente, eu tenho um print do Super BI da diretoria do Redação, tá? Então, aqui nós estamos numa semana em amarelo, tá? Era previsto esse amarelo porque, como algumas escolas já estavam fazendo a correção, né? E a gente só tem aí uma movimentação no Super BI, como redação concluídas, tá? Quando eu estou digitando, quando eu estou enviando essa redação, infelizmente, aí muita ênfase no IN, ele não é contabilizado no BI, né? A minha sugestão já foi, já falei isso várias vezes, era que toda a movimentação no redação fosse para o Super BI, mas infelizmente apenas as redações concluídas, tá? As redações devolvidas também entram nesse cálculo. Então eu junto redações devolvidas mais as redações concluídas, dividido pela matrícula, dividido pela quantidade de semana que tem até agora, e aí a gente tem esse número. Pode passar, por favor. Tá? Pode passar. Acho que tem um delayzinho. Ai, que medo, porque daí começou várias perguntas aqui. Aí depois a gente responde. Pessoal, repescagem. E aí vocês vão perguntar, calma que eu já vou chegar na questão das escolas parciais, eu sei da questão dos professores, já vamos chegar lá. Essa repescagem é um cardzinho que eu soltei há um tempo. E aqui tem o passo a passo de como que a gente pode fazer a repescagem, né? Eu olho no BI, vejo quem fez, quem não fez, e vou fazer essa busca ativa desses estudantes. Mas para eu fazer essa busca ativa dos estudantes, eu tenho que seguir alguns passos, tá? Primeiro, ampliar o prazo da correção para que essa redação esteja disponível para esse estudante que não fez. Se eu amplio o prazo, aquele estudante que já fez, tanto faz, tanto fez, não vai aparecer mais para ele, porque ele já concluiu. Aquele estudante que não fez a redação, quando o professor amplia o prazo, vai aparecer apenas para aquele que não fez. Então, não vai confundir a cabeça dos estudantes, tá? Menos mal. Então, a gente precisa ampliar, precisa ver quem são esses estudantes. Eu tenho que definir com o meu professor quando vai ser o prazo de correção. E a repescagem, principalmente para as escolas parciais, que a gente sabe que tem uma movimentação de professores, que tem uma movimentação, né, de... A gente sabe que tem muitos estudantes que trabalham, né? Tem toda essa questão de faltas. Ela é um ótimo
uma ótima forma. Hoje eu estou falando muito do administrativo, né? Muito do indicador. Mas assim, é uma ótima forma para a gente sempre ter uma movimentação no Super BI, porque esse momento de repescagem vai ter momentos de redações concluídas. E se eu tenho momentos de redações concluídas, eu sempre vou ter o quê? Meu BI tendo aí uma movimentação. Aí, qual é a dica? Uma dica de ouro. Eu não tenho um momento que eu sei que os alunos estão digitando ainda a redação. É humanamente impossível ter correção em grande volume naquela semana. Vou dar um exemplo. Junho, primeira semana de junho. Primeira semana de junho, gente, os alunos vão estar digitando redação, vão estar escrevendo redação ainda no caderno para depois digitar. Então, é uma semana que não vai ter correção. Por que não usar a primeira semana de junho para fazer a repescagem? Entendeu? Ou começo já a repescagem agora, os alunos vão digitando, e aí eu peço para o meu professor, na primeira semana de junho, corrigir essas redações atrasadas, assim eu vou garantir que aquela semana não fique zerada, tá? Então são estratégias. E aí, se vocês quiserem aprofundar nessas estratégias, vocês podem me procurar no particular, tá? Que daí cada escola é um caso. Eu tenho escola que tem 200 estudantes, eu tenho escola que tem 1.600 estudantes, né? São realidades bem diferentes. Pode passar. Aqui é a tela do Turma, que às vezes é muito ignorada pela gestão. O professor, eu percebo que olha bastante essa tela do Turma, mas a gestão acaba olhando só o da escola inteira. Por que que essa tela de Turma é tão importante? Porque é aqui que eu vou ter, eu apaguei, obviamente, né, o nome dos estudantes, mas aqui eu tenho o nome do estudante e quantas redações ele fez. O nome do estudante e quantas redações ele fez, né? E aí, o que que é legal? Por exemplo, essa turma aqui que eu peguei como exemplo. Aqui é para ele estar na terceira já, porque nós estamos em maio, mas aqui é um print, né, de abril. Não é de abril, mas próximo, lá no comecinho de maio. Então, aqui, o número correto seria 2. E se eu tenho aqui uma coluna que tem zero, né, aqui, ó, tem zero, o que que eu entendo? Que eu tenho que fazer a busca ativa com esse estudante. Essa é a minha prioridade. Depois que eu conseguir fazer com que esses estudantes que estão zerados façam uma redação, aí eu vou para a próxima escadinha. Aí eu vou ver, ó, esse estudante está com uma redação, então, vamos fazer a buscativa desse estudante. Fernanda, como que funciona essa buscativa? Pessoal, em sala de aula, o professor fazer isso é muito penoso mesmo, para ele fazer buscativa de estudante em sala de aula. O que que ele pode fazer? O que que a gestão pode ajudar? Ó, essa semana nós vamos fazer uma parceria com a sala de leitura. Nós vamos chamar 4 em 4 alunos para eles resolverem essa pendência. Ou vamos chamar numa sala que a gente tem ali disponível que fica um professor readaptado. O professor readaptado, que possa ter contato com o aluno, né? Ele vai ficar de olho nesses 4 estudantes. 4 estudantes fez, volta para a sala, pega mais 4. E assim por diante, tá? Porque na sala de aula, dá essa demanda para o professor, não dá, complicado, tá? Então teria que fazer esse joguinho aí na escola. Pode passar, Vanessa. O pessoal tá fazendo umas perguntas interessantes. Aí, gente, o pessoal tá falando da questão de sistema. Fiquem tranquilos que eu abro e mostro para vocês como que fazem, que faz isso, tá? Aí, isso aqui, a gente tem ido para as escolas. Nós estamos indo em vários PECs, né? Cada um representando a sua plataforma. É, E a gente tem percebido o quê? Qual que é a grande angústia das escolas parciais? É a falta de professor. Então, até coloquei aqui, estou sem professor de língua portuguesa, né? Ou redação e leitura. E agora? Gente, é muito difícil isso, né? Então, o que que nós estamos dando de sugestão? Pode passar, Vanessa, por favor. O que que nós estamos dando de sugestão? Primeiro, a escola ter um canal direto com o estudante. A escola tendo um canal direto, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser, enfim, né? O Google Sala de Aula. E aí, quando eu tenho um canal direto,
eu consigo solicitar algumas tarefas para o meu estudante. Então, uma escola parcial, eu estou sem professor de língua portuguesa por 3 meses. Vamos dar esse exemplo. Então, são 3 redações que eu não vou conseguir que esse estudante faça. Só que a gente sabe que isso vai prejudicar muito, porque às vezes tem escola que um professor tem todas as turmas de redação e leitura. E aí esse estudante vai ficar sem. Vamos imaginar que não conseguiu, né, um professor, ou o professor falta a cada 15 dias, ele já vai falar, ó, vou faltar 3 meses a cada 15 dias e não dá para ir para atribuição, tá? É um cenário. Aí o que acontece? Tem que ir para um outro caminho, infelizmente, porque, principalmente no médio, redação e leitura é um componente que dá uma nota de 0 a 10. Se não tem professor, o aluno vai ficar com nota 0? É justo o aluno ficar com nota 0? É justo esse estudante não ter acesso à leitura e não ter acesso ao gênero, ele não praticar redação, tá? Não vamos pensar naquele estudante que não quer nada com nada, vamos pensar naquele estudante que quer alguma coisa, né? Não é justo. Então, qual foi aí uma estratégia que nós demos para as escolas, foi para o boletim do ano passado, da quarta-feira passada, vai nesse boletim dessa semana também, que é o modelo de roteiro de redação de estudo autônomo. Eu não coloquei estudo autônomo para não achar que não precisa do professor. Precisa de um professor e ali o eventual consegue mediar, tá? O que seria esse roteiro de redação? Então, eu venho lá, coordenadora, fala para a turma do segundo ano A. Gente, ó, vocês estão sem esse professor, mas vocês precisam fazer essas tarefas, tá? Quem que vai mediar essas tarefas? O professor eventual que vier aqui até a sala de vocês. Nós temos o Leia, que vai ser esse livro, vocês vão ler nessa aula do professor, e vai ter, quando o professor entrar nessa aula, e vai ter o redação. O redação tem esse roteiro, né? É um modelo de como, passo a passo, de como fazer uma redação. Aqui vocês conseguem escanear, tá? Com o celular, conseguem ter acesso a esse modelo que eu criei. Pode passar, por favor, Vanessa. Aqui eu coloquei um print desse modelo, que é o quê? Lembra da pandemia? Eu me inspirei na pandemia, né? Que a gente trabalhou pra caramba. E com os recursos que nós temos hoje. Então, lá, roteiro para realizar a produção textual. Então, o aluno vai ter acesso a esse roteiro e vai ter todas as etapas de como ele vai conseguir. Eu preciso arrumar ali uma palavrinha. Como que ele vai conseguir fazer uma redação. Como que a gente vai. Quais são os suportes? A gente tem as aulas do Me Salva. Gente, tem aulas do Me Salva que está explicando como que é a redação do Enem, por exemplo, como são as competências. Tem toda a explicação do gênero, coisa mais linda do mundo. Eu estou focando no ensino médio, gente, porque é o que está mais. É o que mais. É o que mais necessita. Aí aqui tem um exemplo, então, da terceira série do ensino médio. Então, se vocês quiserem usar esse exemplo, já está pronto da terceira série do ensino médio. Então tá lá, dissertação argumentativa, é o gênero, qual é o tema, tá? Como que eu faço para ampliar a dissertação argumentativa? Tem aqui a aula do Me Salva passo a passo. O tema, tem um vídeo aqui que eles podem estudar. O professor eventual tem essa condição de colocar a aula do Me Salva lá na TV, tem a condição de colocar a aula do YouTube, do tema, de discutir, fazer uma roda de conversa. Tá tudo aqui, gente. Pode passar, Vanessa, por favor. Então, tem a primeira etapa, tem a segunda etapa, tem as questões norteadoras de como fazer uma redação, tem a etapa da escrita no caderno. Então, tá tudo aqui, é um roteiro para o estudante fazer. O professor eventual, ele só vai olhar esse roteiro e vai aplicar, só vai mediar isso com o estudante. Então, isso daqui, ele ajuda as salas que o coordenador publica a redação, porque não tem professor, mas o coordenador não tem condição de ficar lá nas aulas ensinando redação, não é nem do escopo dele. Então, o coordenador, ele vai conversar com a turma, ele vai colocar esse roteiro lá no grupo de WhatsApp, no Teams, enfim, que for, vai colocar esse roteiro, vai dar um prazo para esse estudante fazer e vai fazer o quê? Uma orientação para o eventual, tá? É isso. Pode passar. Então, isso aqui é o quê? É uma estratégia. E aí é legal que essa aqui é uma estratégia pedagógica, porque daí a gente não descobre nem o estudante e nem os indicadores. Aqui o FAQ, né, que a gente sempre coloca, caso vocês tenham algumas dúvidas, tem algumas perguntas aqui que são corriqueiras e nós temos no FAQ, tá? Pode passar, Vanessa. Acho que a minha fala é essa.
Vou passar para a Vanessa, vou ler aqui o chat, e aí depois a gente termina a gravação e a gente volta respondendo, tá bom? Bom dia, gente. Então é o seguinte, ó, eu vou falar bem rapidinho aqui, tá? Uns informes primeiro. Sala de leitura, o projeto Mediação e Linguagem, né? Que estava em andamento. Vocês devem ter visto no boletim 55 da semana passada o resultado da diretoria de ensino. Então, nós tivemos aí 3 escolhidos, tá? Anos iniciais, foi o podcast A Lenda da Vitória Régia, da João Machado, e nos anos finais, a Bolsa Amarela, de Humberto de Campos, né? Ensino médio, também a Cartomante Humberto de Campos. Então, foi assim, essa escolha foi da diretoria de Sorocaba, e aí esses 3 podcasts foram enviados para o Polo 4, que é o polo do grupo de diretorias que nós fazemos parte, e de lá sairá ainda essa semana os representantes que vão para a Mostra Cultural em São Paulo, tá bom? Então, só um informativo aí, a gente vai mantendo todas as informações desse projeto no boletim, via boletim. Voltando aqui ao que a gente está falando aqui, focando nas plataformas, vamos pensar aí na sala de leitura, né? Numa ação para a sala de leitura dentro das plataformas. Como a Fernanda já explicou, a gente pode pensar numa repescagem. Eu sugiro começarem sempre pelo Leia ou pela Redação Paulista, que estão aí na nossa área de conhecimento, né? Área de linguagens. Então, por exemplo, o professor da sala de leitura, ele pode criar essa ação de repescagem, ele pode ser responsável por essa ação. Tudo depende da organização da escola. O coordenador faz aquele levantamento, tudo que a Fernanda mostrou, aquela tela de ver quem ainda não entregou a redação, ou de quem ficou devendo leia, né? E por que fazer essa ação? Veja bem, gente, embora o bimestre tenha terminado, se eu não atingir a meta, com essa ação de repescagem, eu consigo 2 coisas. Primeiro, que movimentar o BI semanalmente dessas plataformas que não são semanais. Né? Então, eu sei que existe um monitoramento aí, né, de fazer com que essas plataformas se movimentem semanalmente. Então, fazer essa ação da repescagem é uma maneira de movimentar as plataformas semanalmente. E, além disso, pensando que a escola vai fechar uma nota no Super BI anual, a gente consegue subir a nota da escola. Mesmo que lá no primeiro bimestre eu não tenha conseguido, mas até o fim do ano, com essa ação de repescagem, a gente consegue aumentar aí a nota da escola de vocês. Então, a gente consegue melhorar essa nota, tá? Por que o professor da sala de leitura? É um professor que trabalha com projetos e que é o grande apoiador da escola, tá bom? Então, é uma ação muito bacana para ele fazer. Inclusive, tenho orientado os professores, na medida do possível, aí, informação que nós tivemos no segundo bimestre. Nós comentamos sobre essa ação, tenho feito visitas às salas de leitura e tenho sempre orientado os professores a fazer essa ação. Eu sei que muitos já ajudam nas plataformas, é a ação da escola, aí a escola vai conversar com esse professor e colocá-lo, né, em alguns projetos, mas esse projeto da repescagem é um projeto muito importante e que ajuda muito a escola, tá? Então, é uma ação bem bacana para ser desenvolvida para o professor, pelo professor da sala de leitura, tá bom? E aí, como é uma ação do professor da sala de leitura, existe um Padlet com o plano de ação desse professor. Então, eu sempre estou pedindo para os professores que estão realizando essa ação da repescagem, colocar lá no plano de ação dele, que está no Padlet dele, tá? Vocês estão vendo aí na tela. Então, ele coloca essa ação da repescagem. É uma ação muito importante, que ajuda a escola e que deve ser colocada aí. Então, o professor da sala de leitura que for realizar essa ação da repescagem, vai colocar lá no plano de ação dele. E aí, consequentemente, né, como tudo que nós fazemos geram evidências, nós temos também o Padlet das evidências. Vamos fotografar essas ações, vamos divulgar essas ações, e aí tem um outro espaço que o professor da sala de leitura alimenta com as evidências do trabalho dele, tá, gente? Então, lembrando que o professor da sala de leitura, ele é o grande apoiador da escola, né? É aquele professor que consegue ter uma certa flexibilidade no cronograma de horários, então ele consegue ajudar todo mundo, tá? Vai de cada escola montar o seu cronograma, fazer aí a sua conversa com o professor e
conseguir, né, dentre aí os horários, o agendamento, conseguir encaixar essa ação da repescagem. Então, nós aqui, eu sugiro fortemente que o professor da sala de leitura desenvolva essa ação de repescagem, porque é uma ação muito bacana que vai ajudar a escola, tá? Ajuda todo mundo na escola, ajuda essa questão da movimentação do Super BI semanalmente, e no fim do ano, pensando que nós vamos ter uma nota anual no Super BI, vai super ajudar a escola, tá? Tudo bem, gente? Então, falando aqui rapidinho, só para que vocês entendam e se organizem para esse movimento, tá bom? Passo a palavra, meninas. Bom, é isso. E agora Só falar da lista de chamada aqui. isso. Tem a questão também do portal de atendimento, né? Pode passar, Vanessa, por favor? Pode. O portal de atendimento, eu já tenho até algumas dúvidas com relação a isso, é o canal oficial que vocês deverão fazer a partir dos chamados. Então, é nesse canal que realizar esse chamado das surgindo, tá? Lembrando que nós, aqui da DDE, nós não temos como movimentar qualquer operação dentro do sistema. Então, isso são testes de TI. Nós, no Ciclo Pedagógicos, temos um foco na parte da aprendizagem. Tá cortando a sua fala, Camila? Pedagógica. Tá bom? Tá. Então, é essa a questão. Então, é muito importante deixar bem claro isso para vocês. Então, assim, nós vamos dar todo o aparato pedagógico que vocês necessitam, e é lógico, fazemos essa ponte, mas nós não temos como levar esse problema para ser adulto antes do chamado de vocês. Então, o primeiro passo, surgiu inconsistência, não compete ao pedagógico, né? É importante que vocês entendam isso. Inconsistência de sistema não tem nenhuma relação com o pedagógico. É sistema. Isso acontece em qualquer empresa privada, enfim, qualquer empresa acontece isso, tá? Então, surgiu inconsistência, faz a abertura do chamado. Esperou lá pelo menos uns 10 dias úteis, não houve uma devolutiva da SEDUC, né, desse chamado, comunica através do e-mail que isso não aconteceu, envia para nós o ID desse chamado, e aí nós faremos a abertura via diretoria de ensino, tá bom? E esse e-mail precisa estar com cópia para dirigente, com o CENILDA, supervisor da escola e tudo mais, tá? Porque daí nós vamos, a escola, porque assim, por que cópia para dirigente, por que cópia para o supervisor? Porque eles vão perceber, né, através do e-mail, vai ficar registrado que o problema não é a sala de aula, não é do trabalho de vocês. Vocês estão organizados, vocês têm um horário, a escola tem cronograma, está tudo ok. O equipamento está funcionando, está tudo certinho. O problema já fugiu. O problema é sistema. Então, aí, toda a equipe aqui da DF fica informada. Então, a Rocenilda já vai saber que na sua sala de aula o problema é técnico. Pronto, você já fica respaldado. Bom, pode passar. Lista de presença. É importante que vocês façam aí respondam, né, uma lista de presença para computar essa presença. E eu vou destacar uma coisa que é importante, que é CAD de formação. Todas as nossas lives estão registradas no CAD de formação. E nesse CAD de formação pede também o documento da lista de presença, né, da avaliação. Então, nós inserimos esse documento lá no CAD de formação, que futuramente irá virar um BI, também terá no BI. Tá? Futuramente, as formações que acontecem na escola, TPC, formação DE, tudo vai ser registrado também no BI, assim como o apoio presencial em sala de aula, assim como o aluno presente. Então, também vai ser mais um ícone aí do nosso Super BI Educação. E agora, respondendo então as perguntinhas. Bem, primeira pergunta. Eu vi do Elza, né? Isso, que é a questão do não tá computando. Bom, então assim, vocês perceberam? Ó, a aula foi realizada, os alunos fizeram a leitura do livro, tudo aconteceu. O erro está na onde?
No VI, no registro, é uma inconsistência. Então, assim, já fugiu, tá bom? Então, quando foge do que compete ao professor em sala de aula, ele vai abrir o chamado, tá bom? Então, abertura de chamado. Próxima pergunta. A próxima é para mim, que no caso, que é a questão de como que faz para ampliar, né, o prazo da redação. Eu já faço essa explicação. Eu vou fazer um vídeo também curtinho, que é bem simples para fazer essa edição. Na verdade, eu já fiz esse vídeo. Eu não estou conseguindo achar ele, mas eu já fiz. De qualquer forma, não sei se o YouTube cancelou meu vídeo, não sei o que ele fez. Mas o que que eu estou falando, gente? Ó, o que acontece? Aqui eu vou compartilhar uma tela com vocês, que a gente tem vários tutoriais. Ó, tá aparecendo aí o site do Núcleo Pedagógico? Site não, aqui é o YouTube. E aí eu coloquei aqui para pesquisar, Núcleo Pedagógico Sorocaba. Se inscrevam no nosso canal. Então, aqui a gente tem o canal. Ative o sininho, compartilhe. Como se a gente ganhasse alguma coisa, né? Mas não. Aqui nós temos os nossos vídeos e tem aqui a playlist. Esse playlist, eu fiz uma playlist do Redação. Clicando nessa playlist, vocês terão os vídeos tutoriais. Eu estou tentando fazer vídeos bem curtinhos, de 2, 3 minutos, para sanar uma dúvida. Então, por exemplo, ampliar o prazo. Venho aqui, tá o vídeo. Para acessar o gerenciador, para publicar uma redação. Então, chegou um professor novo, eu acho que o vídeo ele acaba até sendo mais fácil do que um tutorial impresso, né? O escrito, né? Então, vocês podem olhar aqui na nossa playlist, tá? E eu tenho que colocar o do edição de prazo, porque eu fiz, sim, só preciso colocar lá na playlist. Eu fui olhar a playlist agora, né, para mostrar para vocês, eu não achei, mas não tem problema. Se eu não achar aqui, eu coloco. De qualquer forma, como que a gente faz a edição? Tá aparecendo, Camila, o gerenciador? Tá. Aqui no gerenciador, eu venho em atividades, atividades novamente. E quando eu tenho atividades novamente, eu vou fazer um filtro. Eu vou colocar aqui apenas redações. Coloco em procurar. Feito isso, eu terei todas as redações que eu já publiquei, e aí eu vou ter uma barra aqui embaixo. Eu vou até o lado e eu vou ver aqui o status, se está expirado ou publicado. Então, por exemplo, essa redação que eu publiquei como teste está ainda no prazo. Essa aqui já está expirada. Então, o que que eu vou fazer? Venho nos três pontinhos, aqui ó, três pontinhos. Vou no editar e aqui eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo mudar o título para colocar aqui, ó, redação de maio. Consigo colocar texto de apoio, uma imagem. E também aqui no calendário, ó, tá vendo que tem um calendário? Eu consigo alterar o prazo. Então é bem simples. Venho aqui e coloco até, sei lá, opa, aqui é o 31, sei lá, de maio. Então eu coloco aqui, ó, agendar. Aqui eu não sei porque que eu agendei, não, tá? E aí coloco o prazo até dia 31, por exemplo. Ok, certo? Dá para deixar sem prazo? Também. Deixa sem prazo, a redação sempre vai estar aberta. À medida que o aluno for fazendo, a redação vai expirando. Recomendo fazer isso? Não, tá? Porque eu não sei como que o sistema vai lidar com essas redações sem prazo. Eu não tenho ainda essa certeza, essa confiança para passar para vocês. Então é legal vocês colocarem um prazo. Preciso fazer um teste em uma escola que permita fazer esse teste para depois passar essa confiança para vocês, tá? E aí, salvar aqui e salvar novamente aqui embaixo. Se eu não salvo aqui embaixo, não vai alterar a data. Salvei, vai aparecer aqui um quadradinho, né? Um retângulo, na verdade, no lado direito, verde. Ele está atualizando assim com sucesso. Volto aqui em atividades e a redação está com prazo estendido, tá? Isso aqui que eu passei para vocês agora, eu vou fazer um vídeo. Percebam, 2 minutinhos de vídeo já resolve esse problema. E aí eu coloco lá no nosso canal do YouTube, beleza? É isso. Próxima pergunta, Camila, é a respeito. Deixa eu parar de compartilhar aqui.
Eu respondi aqui que a devolvida, ela entra no cálculo das concluídas, tá? Então, ele soma a devolvida mais as concluídas, soma as duas, e as duas são contabilizadas para o Super BI, as duas colunas. Sim, é para fazer. Tem escolas que não estão com esse problema, mas assim, um número muito grande de professores, não só aqui em Sorocaba, tá, gente? Isso no estado inteiro, tá dando problema. Eu já abri um chamado, estou aguardando, já falei com a minha superior do redação. Tá todo mundo sabendo, não sou só eu que estou apontando esse problema, é o estado inteiro apontando esse problema. E eles estão tentando arrumar, tá? Eles ainda não acharam a fonte desse problema, o porquê que está acontecendo isso, mas tudo que era possível de fazer, nós já fizemos, só estamos aguardando essa resposta. Enquanto isso, o professor vai precisar fazer a correção no manual mesmo, tá? Tomem cuidado, gente, para ver se salvou mesmo a correção. Mesma coisa. Pessoal, quem não tem professor de sala de leitura, conversa com o supervisor da escola, cada escola individualmente, o diretor e o supervisor vão fazer o edital para alocar esse profissional, tá bom? Converse com o supervisor da sua escola.